Encontros não devem ser balanceados. Eu sei que isso parece estranho na sua cabeça. A maioria dos RPGs de mesa, principalmente aqueles de combate tático, falam pra você criar encontros equilibrados, etc. Como deixar as coisas divertidas, um combate interessante e tudo mais. Mas se eu te contar que tá errado. Combates não devem ser equilibrados. Combates têm que ter perigo real. Não são equilibrados por conta disso. Quando foi a última vez que um encontro perfeitamente equilibrado na sua campanha, na sua aventura, trouxe momentos épicos? Aposto que você nem lembra disso, porque eu tenho certeza que combates interessantes e épicos são aqueles que os jogadores têm dificuldade pra vencer, e dificuldade real, com perigo de morte. Eu não tô falando de TPK aqui, e muito menos de que eles não são balanceados, mas sim, balancear do jeito certo. Este vídeo é patrocinado por Yasui Art Geek, loja de artesanato e artigos geek e miniaturas para RPG de mesa. Eles são de Fortaleza e enviaram esse conjunto de miniaturas pra gente aqui pro Mestre Akira pra melhorar a experiência de gameplay. Se você tá afim de também ter miniaturas nessa qualidade de impressão, procura o @ deles no Instagram, yasui.art.geek. Vai estar o link na descrição do vídeo. Fala aí, galerinha, beleza? Mestre Akira aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre balanceamento em encontros em RPG de mesa. Já se inscreve, deixa um like se você gosta de game design, narrativa, RPG de mesa em geral. E vamos lá, vamos trocar esse papo. Deixando claro que no começo aqui que eu não tô falando pra você colocar um dragão ancião contra um grupo level 1 na sua campanha. Não, eu não tô falando isso. Isso vai ser frustrante. Pode ter certeza. Não tô dizendo que o equilíbrio, o balanceamento não importa. O que eu tô querendo dizer aqui é que tem que ser mais sutil. O mais importante é que o balanceamento é uma consequência, não o objetivo do seu jogo. E quando você começa a pensar dessa maneira, o seu jogo muda. Primeiro vamos falar quando o balanceamento se torna o objetivo principal. Você já tá preparando a sua sessão e você pensa, meu grupo de jogadores tá no level 5, então vou ter que colocar uma ameaça pra eles level 5 também, pra ficar equilibrado. Você abre o livro dos monstros e folheia lá as ameaças e você encontra aquela ameaça level 5. Perfeitamente equilibrado. Chega na sessão, os jogadores lutam contra ele, eles vencem, pegam a experiência, o XP, as recompensas, seguem pra frente. Agora, me diz uma coisa, por que esse encontro existia? O que ele dizia sobre o seu mundo? Ele revelou alguma história? O que mudou na sua campanha depois desse combate? A maioria das vezes a resposta é nada. O encontro existia porque os jogadores tinham que ter um combate, tinham que lutar com alguma coisa. Ele era um obstáculo com pontos de vida, uma rolagem de iniciativa com uma recompensa no final. Ao longo do tempo, isso se torna cansativo. Os jogadores começam a achar que os combates são intercambiáveis, que tanto faz, é só mais um saco de pontos de vida e whatever. Combate começa a se tornar uma etapa burocrática da sua campanha, do seu jogo, e não fica mais interessante. Um encontro sem propósito na sua mesa é só ruído, não é história. A pergunta que você tem que fazer não é se esse encontro tá balanceado. A pergunta certa é, por que esse encontro existe? Parece bem simples, é verdade, eu concordo, porque mas tenta responder essa pergunta com honestidade quando você vai procurar o próximo encontro na sua sessão. Por que esse grupo de goblins tá aqui? Porque os jogadores precisam lutar com alguma coisa pra chegar até o castelo? Isso não é propósito, isso é preenchimento. Corta. Por que esse guarda tá bloqueando a entrada? Pra criar um obstáculo. Um obstáculo também não é um propósito. Isso é um encontro de teste de perícia. Agora compara. Por que os goblins estão aqui? Porque eles fugiram da floresta depois que o dragão tomou o território deles. Agora eles estão meio que desesperados e com fome, eles estão atacando viajantes errantes para sobreviver. Isso é um propósito. Isso tem um mundo por trás, world building. Isso pode virar uma negociação, uma aliança, pode se virar informação sobre o dragão que os jogadores vão precisar mais pra frente. Propósito é o que transforma o encontro em cenas, e a cena é que vira história na sua mesa. Perfeito, Mestre Akira, entendi. Mas o que conta como um propósito de encontro de verdade? Eu vou deixar uma lista aqui pra você, mas vai te dar um mapa pra você seguir, se você não tiver com ideia nenhuma. O propósito número 1 é revelar o mundo. O encontro, ele mostra como o mundo funciona. Aqueles soldados patrulhando a estrada, com uma armadura diferente que os jogadores conhecem. Quem são eles? De onde eles vêm? Por que eles estão aí? O encontro não precisa nem virar um combate. Pode só ser uma troca de olhares, uma abordagem. Propósito número 2, revelar o personagem. O encontro coloca algum personagem, ou do grupo, ou pode ser um NPC também, numa situação que revela quem ele é de verdade. Não o que tá escrito na ficha, mas o que ele faz quando a pressão aparece. Aquele paladino com a moral inabalável, que é o santinho, como ele reage quando o inimigo tá meio rendido e diz que tem família. Esse encontro existe pra revelar o personagem, pra dar desenvolvimento, não é pra gastar recursos. Propósito número 3, pra avançar no enredo, avançar na trama, avançar na história. Pode ser que os jogadores capturem alguém que tem algum segredo, ou pode ser que eles destruam alguma coisa que não era pra ser destruída. Pode ser que eles salvem alguém pra conseguir um aliado, mas quando a poeira baixar depois do combate, o mundo vai estar diferente do que era antes. Alguma coisa mudou. Propósito número 4,
criar uma pressão emocional. O encontro não existe para ser vencido com facilidade. O encontro existe para os jogadores sentirem a pressão, o peso da situação. Aquele monstro que eles claramente são mais fracos do que ele, que eles não conseguem vencer agora de nenhuma maneira, mas que eles vão descobrir como deter essa ameaça depois. Aquela cena que os jogadores, os personagens, eles chegam tarde demais e eles vão ter que lidar com as consequências disso. É o momento em que os jogadores percebem que o mundo não tá esperando eles subirem de nível para que eles possam agir. Propósito número 5. Recompensar exploração. Esse é bem específico, mas é poderoso. O encontro existe porque os jogadores estão indo atrás de alguma coisa. Eles ouviram um boato, seguiram alguma pista, entraram no lugar que eles não precisavam entrar. O encontro que eles encontram nesse lugar, seja um monstro único, um NPC misterioso, um tesouro como história, é a recompensa por eles terem explorado. Isso ensina um comportamento. Os jogadores aprendem que explorar vale a pena e eles vão começar a explorar mais. Outra coisa, mestre Akira, como que fica o balanceamento? Se eu tô pensando no propósito, como é que fica a dificuldade do encontro? É aqui que a virada acontece. Quando você define o propósito primeiro, o balanceamento vira uma consequência natural, porque a dificuldade certa depende do propósito daquele encontro. O encontro é para revelar o mundo, provavelmente ele não precisa ser letal. Ele pode ser tenso, mas sem ameaçar a vida do grupo. O encontro para criar uma pressão emocional, o inimigo que os jogadores não podem vencer ainda, ele tem que ser visivelmente mais forte. Os jogadores precisam sentir isso. Balancear para nível aqui seria um erro. Um encontro para avançar na trama através de um interrogatório, que pode virar uma briga, depende das escolhas dos jogadores. Talvez nem tenha como balancear isso, entende? Tá tudo bem. A dificuldade vira uma variável do propósito, não uma equação separada, entende? A pergunta não é mais: esse encontro tá balanceado? A pergunta se torna: a dificuldade desse encontro serve do propósito desse encontro? São perguntas muito diferentes. E agora a gente vai entrar num ponto que eu acho que vai gerar um pouco de debate. Existe um encontro que os jogadores eles devem perder. É uma ferramenta muito poderosa pros mestres utilizarem. Não tô falando de você dar um TPK na sua party, matar o seu grupo inteiro completamente. Tô falando de encontros projetados pra mostrar que o mundo é maior do que os personagens. E existem forças em jogo que vão além do que o grupo consegue resolver naquele momento. A espada é enfiada no chão. Não, e você fica suspensa. Não. Você sente a última batida do seu coração. E o mundo apaga. Você tá morta, Alice. Filho da puta! É só você pensar numa história de fantasia clássica. O herói, ele não vence tudo desde o começo. Ele perde, ele recua, ele descobre que ele não tá preparado, ele precisa de mais treinamento. Essa derrota motiva ele a crescer, a se tornar melhor, a buscar aliados e aprender o que ele precisa aprender pra enfrentar aquilo depois. Uma máscara. E ele segura uma katana com detalhes marcados em espiral, completamente ensanguentada. Luba, bem-vindo de volta. No RPG de mesa, isso se chama Encontro de Escopo. É um dragão que os jogadores vêm destruindo um vilarejo lá na terceira sessão, mas que eles são muito fracos naquele momento. E eles veem esse dragão, mas só várias sessões depois que eles vão enfrentar ele de verdade. É um vilão que aparece no momento errado e mostra que pode acabar com um grupo sem esforço nenhum. É um portal que tá se abrindo e eles não compreendem aquilo. Eles não têm o conhecimento básico daquela magia, daquele ritual, daquele portal. Esses encontros não são para serem vencidos. Eles são feitos para eles serem sobrevividos. São para criar urgência. São para fazer os jogadores quererem chegar no nível que os deixe voltar para aquela ameaça. E quando eles voltam, normalmente eles enfrentam aquilo e vencem. A vitória tem um peso completamente diferente quando isso acontece. Conectando com isso, tem um outro tipo de encontro também, que é o encontro que muita gente negligencia. É o encontro que os jogadores têm que fugir. E aqui tem um detalhe cultural importante. Jogador de RPG de mesa, principalmente jogador de RPG de mesa tático, Pathfinder, Tormenta, D&D, tem um reflexo muito forte de lutar. Se tem um inimigo na cena, a resposta automática é rolar iniciativa. E muito mestre, sem querer, reforça isso ao criar só encontros que tem solução de combate. Mas o mundo real não funciona assim. Nem o mundo de fantasia deveria ser. Quando você cria um encontro que a opção inteligente é correr, você tá ensinando uma lição muito valiosa para os seus jogadores. Nem toda ameaça é para ser vencida ou para ser enfrentada naquele momento. But I'm so sorry. What? It wasn't enough. It found you. All of you. The door's slamming. All of you are seen. One of you
will die. You need to run as fast as you can. Avaliar situações, analisar cenários é uma habilidade de personagem tão importante quanto combater. A fuga cria uma história de um jeito diferente. Ele cria desespero, cria um custo, porque normalmente as fugas têm consequências. Cria aquela cena de tensão em que todo mundo na mesa tá nervoso, ansioso, na ponta da cadeira, torcendo pra dar certo. A dica de mestre aqui é o seguinte: telegrafe que o encontro é pra fugir, é uma fuga. Não é de forma explícita, mas dá algumas pistas durante o jogo. Mostra que a criatura tem um tamanho muito colossal, tem garras e árvores derrubadas, mostra uma frieza, um poder que não combina com os recursos que o grupo tem no momento. O NPC que era aliado deles foge com medo. O ambiente dificulta o combate, mas facilita a saída. Se os jogadores forem atentos, eles vão perceber isso. Agora, na prática, tem 3 perguntas que você tem que fazer pra criar encontros com propósito. Como é que você vai aplicar isso na próxima sessão? Pega os encontros que você planejou. Pra cada um deles, você tem que responder essas 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que muda no mundo depois desse encontro? Se a resposta for nada, 0, o encontro provavelmente nem deveria existir, ou precisa ser reescrito de alguma maneira. Um encontro que não muda nada é um contratempo, não é uma cena. Pergunta número 2. Os jogadores podem aprender algo ou descobrir algo nesse encontro, além de ganhar XP ou tesouro? Pode ser informação, pode ser sobre o mundo, pode ser sobre o próprio personagem, pode ser sobre um inimigo futuro, mas tem que ter alguma recompensa relevante além da recompensa mecânica, que seja subir de nível ou uma arma nova. Pergunta número 3. Qual é a opção não óbvia desse encontro? Todo encontro deveria ter uma abordagem que não seja combate, que seja além do combate, na verdade. Negociação, fuga, furtividade, uso do ambiente, uma aliança temporária, um sacrifício. Esse é bem legal. Se o único caminho é lutar, você cortou opções dos seus jogadores. E jogador sem opção não tá jogando, ele tá executando. Se você responde essas 3 perguntas antes de cada encontro, o balanceamento vai cair no lugar natural, porque você vai saber exatamente qual é o nível da ameaça que você precisa usar pra contar a história que você quer contar. Então, em resumo, encontro balanceado não é o objetivo, é uma ferramenta. E como toda ferramenta, o valor dela depende do uso. Porque, sendo sincero, seus jogadores eles não vão lembrar dos encontros que foram perfeitamente balanceados. Eles vão lembrar daqueles que fizeram sentir alguma coisa, dos que fizeram eles fugirem de desespero, dos que eles perderam um NPC importante ou até um próprio personagem, dos que eles venceram quando não deveriam ter conseguido vencer, dos encontros que mudam o rumo da história. Esses momentos, eles não vêm de balanceamento, eles vêm de propósito. Me conta nos comentários qual foi o encontro mais memorável que você já viveu como mestre ou como jogador. Aposto que ele não foi balanceado do jeito que o livro manda. Me conta aí embaixo. Mais uma vez, vou pedir pra você deixar um like, se inscrever, mandar pro teu amigo mestre que fica calculando o XP por 2 horas pra conseguir criar um encontro equilibrado, e pode ser que esse vídeo ajude ele também. Valeu por ficar comigo até aqui. Eu sou o Mestre Akira e te vejo no próximo vídeo. Valeu. Falou.